Seja bem-vindo de volta aqui nas aulas de grego da Escola Charles Spurgeon Online. Essa é a nossa terceira aula e nós temos alguns propósitos de ênfase para tratarmos hoje. O primeiro deles é as vogais e os ditongos. Nós temos algo a falar sobre isso, perceber como funciona essa questão de vocalização, de ditongo no grego, e tudo isso nós queremos tratar hoje. Nós também queremos tratar um pouco sobre acentuação e pontuação. A gente conhece como funciona no português, um acento agudo, um acento circunflexo, mas como isso funciona no grego? Qual é o tipo de pontuação também que é utilizada? O ponto de interrogação, o ponto final, como essas questões funcionam, uma vírgula, como tudo isso funciona na língua grega. Outro propósito que nós temos para hoje é tratar da silabificação, ou seja, como nós podemos separar as sílabas de cada palavra. E nós vamos tratar um pouco sobre isso. E por último, nós vamos falar sobre a importância do vocabulário, como o vocabulário é importante para nós aprendermos a língua grega e tratarmos sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Nós vamos perceber que essa questão do vocabulário ela vai se estender durante as nossas aulas, de modo que você vai aprender muito mais vocabulário do que você imagina. Com todas as nossas aulas, é assim que nós esperamos, com a graça de Deus. Portanto, essa aula tem muitas ênfases importantes. Esperamos que você fique firme no propósito de aprender o grego e siga dependente de Deus. Realmente é Ele que nos dá graça para tudo isso, e confiantes de que Ele pode nos abençoar para aprendermos a sua revelação do Novo Testamento na língua em que foi escrita. Então, que Deus nos abençoe e siga conosco. Nossa última aula nós tratamos sobre o alfabeto grego e nós tratamos sobre as letras minúsculas, que são essas que estão do seu lado esquerdo do vídeo. Como você pode perceber, nós temos também aqui no vídeo as letras maiúsculas que estão do seu lado direito. Bom, nós não tratamos sobre as letras maiúsculas na última aula, mas isso ocorreu porque as letras maiúsculas não são tão importantes no sentido de que nós devamos escrevê-las, aprender a escrevê-las, mas é importante que você as reconheça. Portanto, você tem essas letras maiúsculas e nós vamos passar brevemente por elas. As letras maiúsculas, a primeira letra alfa, semelhante à que nós temos em português. Beta, também o B maiúsculo, como nós temos em português. A letra gama é um tanto distinta, como você vê, tem esse formato diferente. Nós também temos a letra delta, e delta é também um formato geográfico. Existe o delta da Parnaíba, que é esse formato triangular. E você pode lembrar, a partir disso, a letra delta maiúscula. A letra epsilon maiúscula é essa letra, como você vê aí, não é como nós temos em português. A letra zeta também tem o formato do nosso Z, mas lembrem-se de que a sua forma de pronúncia é diferente. Zeta é como se fosse um D e um Z juntos, zeta. Mas a forma escrita da letra maiúscula é um Z maiúsculo em português. A letra eta, bem diferente do que nós poderíamos esperar, mas lembrem-se de que ela tem esse formato do nosso H maiúsculo. A letra θ é esse formato um pouco diferente da letra minúscula, como você vê aqui. A letra minúscula é um pouco mais fina, a letra maiúscula ela é um pouco maior na sua circunferência e também, como você pode ver aqui, esse formato aqui que está no meio é um pouco distinto. Nós temos a letra iota, que também tem o formato do nosso I maiúsculo. Temos a letra K, com o formato do K maiúsculo em português. O lambda, que parece um delta, só que com a diferença de que ele é aberto embaixo. Então, bem diferente do que nós temos em português. Mi tem o formato do nosso M maiúsculo. A letra Ni também tem o formato do nosso N maiúsculo, bem semelhante.
A letra Xi é bem diferente do que nós já poderíamos ter conhecido. Ela tem esse formato aqui no meio semelhante ao do θ, mas embaixo ela tem essas duas partes aqui que a diferenciam. Xi. O Ômicron tem o formato do nosso O maiúsculo. A letra Pi tem a forma semelhante a ela na letra minúscula, contudo ela é um pouco mais quadrada, como você vê aí, e obviamente maior. A letra Rho tem o formato do nosso P maiúsculo em português, mas não se esqueçam de que Rho ela tem esse formato de um R enrolado, como poderíamos dizer, Rho. Mas o formato da letra é maiúscula, como o nosso P. O sigma, talvez você já conheça da matemática, da fórmula de soma. Então, você tem esse aspecto semelhante a um E. Este é o sigma. O sigma maiúsculo não tem diferença, como tem em minúsculo do sigma que aparece no início ou no meio da palavra e o sigma final. Não. No sigma maiúsculo, tanto faz o seu formato se ele aparecer no meio ou no fim da palavra. A letra tal tem esse formato, como você vê aí, do nosso T maiúsculo. A letra Y tem o formato de um Y maiúsculo, como você pode ver. A letra Φ tem um formato bem diferente também do formato minúsculo. Você tem uma espécie de circunferência aqui com uma espécie de I que corta, um I maiúsculo que cortaria, algo mais ou menos assim. A letra Ri tem o formato de um X maiúsculo em português. A letra Psi, talvez você já tenha visto, num símbolo de psicologia, tem esse formato. E a letra Ômega. Então, essas foram as letras maiúsculas, conforme nós vimos. Vamos falar agora um pouco sobre as vogais. E dentro desse aspecto, nós vamos falar sobre os ditongos. Ditongo, basicamente, são duas vogais juntas numa mesma sílaba. E nós temos alguns ditongos em português e que em muito se assemelham com os ditongos no grego, mas alguns funcionam de um modo diferente, por isso nós precisamos de alguma atenção aqui. Aqui na sua tabela você tem o ditongo no grego, o som como funciona em português e uma palavra em grego que ilustre esse ditongo. O primeiro ditongo é alfa e iota, tem o som de ai, como em pai em português, e uma palavra em grego para esse ditongo é airo. Uma observação aqui também é que você pode ver que o acento e a aspiração, que nós vamos falar um pouco mais à frente, eles estão na segunda letra da palavra e não na primeira. Isso acontece justamente porque ai em airo forma um ditongo. E nos ditongos que iniciam uma palavra, os acentos e as aspirações vêm na segunda vogal desse ditongo, no caso o iota e não o alfa da palavra airo. A segunda palavra, ou segundo ditongo, é o ditongo epsilon iota. O ditongo epsilon iota tem som de ei, como em Bereia, e uma palavra em grego seria ei. A palavra ei em grego significa se. O próximo ditongo é o ditongo oi. O ditongo oi, de ômicron iota, teria o som de oi como em herói em português, e um exemplo é oikia, palavra casa. Veja novamente que neste caso a aspiração está sob a letra iota em oikia, e há um acento também, mas neste caso o acento vem lá no segundo iota. O próximo ditongo é o ditongo au, como em lauda. Então, alfa, y,
tem som de AU, como em lauda, e um exemplo para isso é autós. Mais uma vez, a aspiração está ali acima do Y. Outro ditongo, esse ditongo é um pouco diferente no seu som, é o ditongo ômicron Y. O ditongo ômicron Y tem som de U em português, como em tu. Então não confundam, não pensem que ômicron Y tem som de OU, mas ele tem som de U. E uma palavra para exemplificar em grego é a palavra udé. Não leiam oudé e sim udé, porque ômicron Y tem som de U. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Y iota, como em uivo. Uma forma de lembrar também é usando a palavra grego huios, que significa filho. Então, neste caso, nós temos uma aspiração ali, nós vamos falar mais sobre isso na frente, mas neste caso se pronuncia huios. O próximo ditongo é o ditongo epsilon, Y, ele tem som de el, como em mel, como em eltheus. O próximo ditongo é eta, Y, tem som como em eu, e nós temos a palavra euxamen. Esses ditongos, eles são importantes para que nós lembremos quando eles aparecem e lembremos também a forma da sua pronúncia. Isso vai ajudar também quando nós virmos esses ditongos e para que possamos entender melhor como eles são pronunciados e como eles são escritos e como eles podem, obviamente, assim ser lidos nas páginas do Novo Testamento grego. Falando agora sobre as vogais naturalmente terão muita importância para as palavras gregas. E dentro desse aspecto que nós vamos tratar, nós precisamos lembrar que há dois tipos de vogais: as vogais breves e as vogais longas. E nós temos algumas diferenciações sobre elas e nós vamos explicá-las agora. Nós temos a vogal alfa. A vogal alfa, ela tanto pode ser breve como pode ser longa. E ao longo do curso a gente pode trazer alguns detalhes que vão nos fazer diferenciar um alfa breve de um alfa longo, mas para o propósito de agora não necessitamos explicá-lo. Agora nós temos a letra epsilon. A letra epsilon vai ser sempre breve e um correspondente do epsilon será o eta, mas o eta é uma vogal que sempre será longa. Portanto, epsilon sempre breve, eta sempre longo. Do mesmo modo, nós podemos pensar no ômicron. O ômicron é sempre breve, é uma vogal sempre breve. Já o ômega é o correspondente do ômicron, mas lembrando que ele é sempre longo. Uma forma de lembrar sobre ômicron e ômega é que o ômicron é um O micro, ou seja, um O menor, ou seja, um O breve. Do mesmo modo, pensando sobre o ômega, ele é um O mega, ele é um O grande, um O longo. Essa é mais ou menos a ideia, lembrando que o ômicron sempre breve e o ômega sempre longo. O iota, por sua vez, pode ser tanto breve como longo. E o Y também tanto pode ser breve quanto pode ser longo. Conforme eu falei, como nós vamos diferenciar isso não é importante para nós falarmos agora. Mas nós precisamos lembrar ainda sobre uma outra vogal. Nós chamamos essa vogal de iota subscrito. O iota subscrito, ele aparece nas vogais e ele tanto pode aparecer nas vogais alfa, eta e ômega, ou seja, nas vogais longas. E como formar o iota subscrito?
A ideia justamente subscrito é de escrito abaixo. Então é um iota que fica abaixo das vogais, conforme você vê aqui do seu lado esquerdo. A forma de escrever o iota subscrito também é importante e seria mais ou menos assim: um alfa, eta e ômega. E assim viriam os iotas subscritos. O iota subscrito sobre o alfa, somente algo assim, bem breve. O abaixo do eta também. E abaixo do ômega. Então, basicamente, você pode ver de um modo muito simples, assim que se escreve o iota subscrito. O iota subscrito ele não tem um som de iota, mas ele precisa aparecer na palavra. Isso o diferencia, nós vamos ver isso mais na frente. Mas lembre-se de que ele não tem som. Então, um alfa com iota subscrito continua com o som alfa. O eta com iota subscrito continua com o som de eta, então será som de e, mesmo com o iota subscrito. E assim com o ômega também. Vamos falar agora sobre aspirações. As aspirações são símbolos que aparecem sobre as vogais na língua grega e indicam os sons que as palavras podem ter. As aspirações que nós temos no grego são a aspiração branda e a aspiração áspera. A aspiração branda pode ser explicada a partir da palavra apóstolo, apóstolos. A palavra apóstolos tem uma aspiração branda, que é esse símbolo que eu escrevi aqui. Você vê que ele tem um formato de uma espécie de vírgula um pouco maior e fica sobre a vogal. O som da aspiração áspera, o som da aspiração branda é o som como se fosse da letra H na língua portuguesa, ou seja, ela não apresenta nenhum som, mas é uma indicação justamente de que ela não tem esse som diferenciado, como na aspiração áspera. E a aspiração áspera nós podemos usar a palavra rapax. A palavra rapax tem uma aspiração áspera aqui sobre esse alfa no início. A aspiração áspera tem um som de R como no início da palavra. Então, rapax. Lembre-se de que toda palavra no grego que inicia em vogal tem aspiração, seja ela branda ou áspera. Essa é uma forma de nós sabermos como pronunciar as palavras que iniciam em vogal. E como você vai saber se ela inicia em vogal áspera ou branda? Na verdade, você precisa memorizar as palavras com a sua pronúncia correta. E nós vamos passar por alguns vocabulários durante as nossas aulas e sempre prestando atenção na pronúncia que essas palavras iniciadas em vogal têm e especificamente lembrando das aspirações branda e áspera. Agora vamos tratar sobre pontuação. No grego, nós temos alguns caracteres que formam a sua pontuação, mesma forma que nós temos em português também. Mas nós temos algumas semelhanças e diferenças que nós queremos tratar agora. A primeira delas é a vírgula. A vírgula em grego é muito semelhante, ou seja, igual, na verdade, ao que nós temos em português. Então, nesse ponto é igual. Se você tem ideias correlatas que estão uma depois da outra, você usa uma vírgula, tanto no português como no grego. No grego nós também temos o ponto final, que você coloca no final de uma sentença, do mesmo modo que você tem em grego, o caractere é o mesmo. Aqui nós temos também um ponto que fica acima da linha. Nós não temos esse ponto em português, mas em grego, esse ponto acima da linha, ele significa 3 coisas, dependendo de como ele é utilizado.
Ele pode significar um ponto e vírgula, como nós temos em português. O ponto e vírgula em português serve para uma ideia mais complexa, que você não quer colocar um ponto final, mas você quer continuar na mesma frase, então você usa um ponto e vírgula. No grego você usa um ponto acima da linha. Também a ideia dos dois pontos, quando você quer adiantar algo que você vai dizer, por exemplo, isto é o seguinte, dois pontos em português. Em grego você tem um ponto acima da linha. Os dois pontos em português e o ponto acima da linha em grego, ele é utilizado também para diálogos, que algumas vezes é utilizado. Nós também temos o ponto de segmento, que ele é um ponto que fica no meio da sentença, termina uma frase, na verdade, mas ele não é o ponto final. No grego, nós temos um ponto alto, ou um ponto em cima da linha, para indicar essa ideia. Nós temos o ponto e vírgula, e talvez esse seja o mais distinto. Em português, o ponto e vírgula, como já falei, ele tem uma parada mais brusca na frase, mas em grego, ele significa o ponto de interrogação. Então, essa é a nossa diferença do grego para o português com relação à pontuação. Voltamos agora a falar sobre a acentuação. E sobre a acentuação, nós temos algumas observações. A primeira delas é sobre o acento agudo. O acento agudo ele pode ocorrer em qualquer uma das três últimas sílabas da palavra. Então, se você tivesse a palavra didáscalos, você poderia ter o acento agudo em didáscalos, ou didascalos, ou didascalos. O acento agudo poderia ocorrer em qualquer uma dessas três sílabas. O acento circunflexo, ele tem esse formato como uma espécie de semicircunferência que você tem aqui, ou o acento tio. Então, ele não tem esse formato do acento circunflexo como nós temos em português, mas a sua forma é um pouco distinta. O acento circunflexo ele somente pode ocorrer em uma das duas últimas sílabas e ele só acompanha uma vogal que seja longa. O próximo acento é o acento grave. O acento grave ele é formado quando uma palavra é normalmente acentuada com um agudo, mas sendo na última sílaba. Então, quando a palavra não é seguida por um sinal de pontuação, nesse caso, o agudo fica sendo um acento grave. E esse exemplo que nós temos aqui, dessa palavra, dessa frase, theos. Theos é uma palavra que tem um acento agudo normalmente, mas como ela está no meio da frase e o seu acento agudo estaria aqui no final, na última sílaba, então o acento que era agudo vira grave. Da mesma forma, nós temos aqui em eulogetos. Em eulogetos, essa palavra termina com um acento agudo, mas como está no meio da frase, não tem nenhum ponto aqui no final dessa palavra, então esse acento passa a ser um acento grave. Do mesmo modo, em tuus, deveria ser um acento agudo, mas é um acento grave porque está no meio da palavra, no meio da frase e não tem nenhum ponto, nenhum sinal de pontuação aqui. Para a palavra amém, você vê, ela tem um acento agudo. Como ela tem um ponto aqui, um sinal de pontuação, nesse caso um ponto final, então a palavra amém, ela tem o acento agudo e não grave. Esse texto é o texto que está em Romanos capítulo 9, versículo 5. Bendito o Deus até a eternidade. Amém. Algo mais ou menos assim. Agora nós vamos falar um pouco sobre acentuação. E diante da acentuação, nós temos algumas observações muito importantes para o nosso entendimento. A primeira delas é que nós precisamos atentar para uma pronúncia correta
das palavras no grego. O que eu quero dizer com isso é que você precisa prestar atenção em como essa palavra grega está escrita e onde está o acento dessa palavra. O propósito disso é para que você pronuncie a palavra e dê a tonicidade ou a força da palavra no seu próprio acento. Então, nós temos como exemplo a palavra didáskalos. A palavra didáskalos tem um acento nesse primeiro alfa. E então você deve ler didáskalos, não didascalos, não didascalos, mas didáskalos. E isso vai ajudar também, porque se você pronunciar equivocadamente, a sua memorização também vai ter dificuldade, já que se nós pudéssemos imaginar, se eu falo didascalos e você fala didascalos e outra pessoa fala didascalos, é como se nós tivéssemos 3 palavras diferentes. E não é isso que nós queremos. A sua pronúncia correta vai afetar diretamente na sua memorização. Portanto, preste muita atenção aos acentos na língua grega e na forma como você lê cada palavra a partir desses acentos. Isso vai guiar muito melhor você para um entendimento mais claro e uma melhor memorização das palavras no grego. Falando agora um pouco sobre silabificação. A silabificação é basicamente dividir as palavras em sílabas. Então, se você lembra das suas aulas primeiras de português, você lembra que você deveria fazer algumas divisões silábicas. É um processo bem semelhante ao português, como nós fazemos no grego. Então, por exemplo, na palavra apóstolo, você a divide em 4 sílabas: apóstolo, apóstolo. No grego, a palavra, por exemplo, apóstolos, ela é dividida de modo semelhante: apóstolos. Essa divisão silábica, ela é importante para a gente porque ela vai ser bem relevante quando nós falarmos de acentuação. E dentro do aspecto da acentuação, a gente precisa lembrar sobre a divisão das sílabas de modo tônico. Isto é, as sílabas elas estão divididas em última, penúltima e antepenúltima sílabas. E eu tenho algumas palavras em português aqui para mostrar como isso funciona. Por exemplo, na palavra Gênesis, Gênesis tem as suas sílabas, 3 sílabas no caso, Gênesis, e Gênesis tem a sua força tônica, a sua sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, porque você conta as sílabas mais ou menos aqui. Gênesis, então zis é a última, ne é a penúltima e G é a antepenúltima. Em Gênesis, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Já na palavra aroma, também dividida em 3 sílabas, ma, última, ro, penúltima, a, antepenúltima. Em aroma, a sua sílaba tônica está em ro. Na palavra amém, são apenas 2 sílabas, amém. A última sílaba é a que recebe a sua tonicidade. Você pode ver até a partir do acento aqui. Então, amém tem a sua última sílaba, sendo aquela que recebe a sua tonicidade. Lembrando um pouco de português, Gênesis, por receber a sua sílaba tônica na antepenúltima, seria uma proparoxítona. Aroma seria, porque a sua sílaba tônica é a penúltima, ro, seria uma paroxítona. E amém é uma palavra oxítona, pois tem a sua sílaba tônica na sua última sílaba. O que nós lembramos com isso, por exemplo, no grego, tem um processo um pouco semelhante também. Na palavra eschatos, nós temos a palavra eschatos, significa último, e nós temos então a sua sílaba tônica na
antepenúltima sílaba, eschatos. Nós vimos acerca dos acentos, que os acentos agudos, eles podem aparecer tanto na última, como na penúltima, como na antepenúltima sílaba. Então, por exemplo, na palavra profetes, nós temos profetes. O acento está na penúltima sílaba, mas você pode ver que é um acento agudo. Profetes tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba. E na palavra huios significa huios, aqui, isso. Huios significa filho, tem a sua sílaba tônica no ômicron, na última sílaba. Seriam duas sílabas, huios, e essa sílaba, ela recebe sua sílaba tônica, você está vendo aí, portanto, seria como se fosse em português uma oxítona. Mas também você pode perceber que o acento agudo, ela confere também a essa palavra. O acento agudo é o mais versátil dos acentos. E isso vai ajudar a gente, não se preocupe se você não entendeu tudo tão claramente agora, essas nomenclaturas e toda essa ideia dos acentos, eles vão acabar ficando mais claros a partir da forma como a gente estuda. Mas os acentos em si, eles não estavam nos textos originais. Os textos originais, eles foram escritos todos em maiúsculas, sem acentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas só para que vocês saibam que os acentos, eles são importantes para que a gente saiba como pronunciar as palavras e tudo isso, mas também não se preocupe tanto com eles ao ponto de achar que se você não entendeu, você não vai poder aprender grego. Pelo contrário, fique tranquilo, tente entender o que eu estou passando aqui, é o que é básico, é o que você precisa aprender, mas o mais importante será o seu vocabulário e o que nós vamos aprender a partir da gramática do grego e tudo isso. Nós temos algumas palavras cognatas aqui para nós tratarmos. Palavras cognatas são palavras que têm a mesma raiz. Então, conforme você vê aqui, nós temos do seu lado esquerdo as palavras escritas no grego e do lado direito o seu significado. A primeira palavra é a palavra angelos. A palavra angelos é a palavra para anjo. Então, como você vê, é uma palavra semelhante. Nós temos, inclusive, pessoas chamadas Ângelo em português. Então, é uma palavra semelhante, uma palavra cognata. A próxima palavra é a palavra amém. A palavra amém é muito fácil de nós sabermos. Significa amém verdadeiramente. É uma palavra que veio direto do grego. A próxima palavra é anthropos. Anthropos significa homem. Da palavra anthropos é derivada a palavra antropologia, que significa o estudo do homem, o estudo das coisas relacionadas ao homem. Nós temos também a palavra apóstolos, de onde também vem a nossa palavra apóstolo. A próxima palavra é doxa. Doxa significa glória. E você deve lembrar da palavra doxologia. Doxologia é, como vocês devem saber, aquela seção que fica no final das cartas de Paulo e outras cartas também, em glorificação a Deus. Por isso é a palavra doxologia, é uma palavra de glória. Nós também temos a palavra eschatos, que significa último. Da palavra eschatos é derivada a palavra escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós também temos a palavra zoe, que significa vida. Daí nós temos a ideia de zoológico, de zoologia. Essas palavras derivam da palavra zoe, que significa vida. A próxima palavra, conhecida de nós, theos, que significa Deus.
Da palavra theos deriva a palavra teologia e teísmo. Essas palavras vêm diretamente da palavra theos do grego. A próxima palavra é cardia. Cardia significa coração. Então, o cardiologista é o médico que trata do cardia, do coração. A próxima palavra é cosmos. Cosmos significa mundo. Então, nós temos a palavra cosmovisão, que significa visão de mundo, cosmologia e palavras como essas. Nós também temos a palavra profetês. A palavra profetes, ela significa profeta. É uma palavra que também vem diretamente da palavra grega. O propósito com isso é mostrar que o grego tem muitas palavras semelhantes às nossas em português. E com isso você vai ver que o grego é muito mais próximo e muito mais comum a você do que você pensava. Preciso falar agora com você um pouco sobre o vocabulário. O vocabulário é algo grandemente importante para uma língua. Nós não poderíamos falar aqui o suficientemente da importância do vocabulário. Você pode pensar, como já falei, que o vocabulário é como se ele fosse o alicerce ou os tijolos a partir dos quais você constrói o entendimento de uma língua. Se você não tiver vocabulário, você nunca vai poder construir um entendimento de uma língua. Você pode ter gramática, você pode ter sintaxe, mas sem vocabulário você não pode caminhar no entendimento e na compreensão de uma língua. Essa é a importância e a responsabilidade que você tem acerca do vocabulário. Mas eu tenho uma boa notícia para você também. Se você seguir e tentar memorizar o vocabulário que eu vou trazer aqui nas aulas para você, você vai perceber que você terá cerca de 70% a 80% de todas as palavras gregas já memorizadas. E nós temos essa clareza porque se você pegar como exemplo a palavra kai no grego significa a nossa partícula de adição e. Por exemplo, ele estudou e trabalhou. Essa palavra e seria o kai do grego. A palavra kai aparece 9.153 vezes no grego, no Novo Testamento. E o que isso quer dizer? Que 6,7% de todas as palavras do Novo Testamento são a palavra kai. E você só precisou aprendê-la uma única vez. Então isso mostra pra gente como é importante, e não só importante, mas também como é viável aprender o vocabulário grego para que você possa ler as páginas do Novo Testamento com um vocabulário que nós vamos passar aqui, cerca de 300 a 400 palavras. Parece algo muito, muito grande, muito até inviável, mas você vai ver como isso é plausível e como isso vai ajudar na sua leitura e compreensão das páginas do Novo Testamento grego.